Angola e Moçambique são os lusófonos africanos com dívidas mais arriscadas. O diretor do Departamento de Mercados Emergentes da Oxford Economic considerou hoje que Angola e Moçambique são os lusófonos africanos com maior risco de uma reestruturação da dívida, o que seria um processo muito demorado. É necessário que haja a reestruturação da dívida externa de Angola e Moçambique para que os dois países não entrem em default, até porque os dois países dependem muito da venda de óleo para Angola e gás para Moçambique. Mas vamos lá saber quanto é que deve Moçambique para o resto do mundo e quanto é que deve Angola para o resto do mundo. Depois vamos comparar com um país africano que tem indícios de que está a crescer. De facto, é verdade que Angola e Moçambique estão em riscos de falência porque os dois países devem à China e ao Fundo Monetário Internacional. Eu falarei aqui quais são os perigos desta dívida e quais são as vantagens desta dívida, mas mais importante é tirarmos as dúvidas sobre quanto é que esses países realmente devem. Fui ao site do Banco Mundial para ver quanto é que Angola deve a nível externo, quanto é que Moçambique deve a nível externo. Os valores estão designados em bilhões, o que é muita massa, eu não tenho noção do que esses dinheiros podem comprar, porque é muito dinheiro mesmo. Temos aqui primeiro o gráfico da dívida externa de Angola. A dívida externa quer dizer todo o dinheiro que Angola deve lá fora. Com maior destaque ao FMI e à China. Os valores estão em dólares e em bilhões. Esses dados são de 2021, mas se aplicam aos 22, 23, ou seja, o Banco Mundial só atualizou até 2021. Esse valor aqui terá aumentado ou diminuído. Por causa de Angola, Angola está a dever até 2021 67 bilhões de dólares. A China, a FMI, a Europa e todos os outros países e instituições que emprestaram dinheiro ao Estado angolano. Ponto. Isso é muito ou é pouco? Vamos comparar aqui com Moçambique. De facto, Angola está a dever muito dinheiro ou pouco dinheiro. Vamos comparar Angola, Moçambique e Ruanda, ok? Mas antes de mostrar Moçambique e Ruanda, por favor, faz um like no vídeo. Inscreva no canal, ativa a sua notificação já. Partilha o vídeo, se faz favor. Faz um like, meu irmão. Abri logo já Moçambique e Angola, para não ter que fazer muitos gráficos. Fui logo no site do Banco Mundial. Moçambique deve aproximadamente 59 bilhões de dólares à China, Fundo Monetário Internacional e outras instituições externas. Ponto. Esse valor é muito ou pouco em função do Produto Interno Bruto Nacional, ok? E também em função das reservas internacionais líquidas do país. Quanto é que o país tem nos cofres lá fora, quanto é que o país fatura por ano, ok? E também em comparação com os países da região, se está bom ou não está bom. E comparando também aqueles países mais pobres e o país mais rico. Mas vale dizer que Angola tem mais dívidas que Moçambique. Angola, estávamos a falar em 67 bilhões de dólares, portanto, e a China, o Moçambique deve 59 bilhões de dólares à China e ao Fundo Monetário Internacional. Ok, isso é muito ou é pouco? Eu disse no princípio que depende muito do PIB de Angola, depende muito da reserva internacional líquida de Angola e, sobretudo, depende da comparação dos países da região, quais são as suas dívidas. Vou dar aqui um exemplo de economia emergente em África e abrindo aqui o Banco Mundial, tirei Ruanda, coloquei os três países, Angola, Moçambique e Ruanda, e é engraçado que Ruanda tem uma dívida em volta dos 10 bilhões de dólares para entidades estrangeiras, para a China e para o Fundo Monetário Internacional. Compara de 10 bilhões a 60 bilhões e 50 bilhões, 60 bilhões. Moçambique está a 59 bilhões, Angola está a 67 bilhões e Ruanda, que é o país mais emergente e também o mais pobre, em comparação a Moçambique e em comparação a Angola a nível de recursos naturais, Ruanda é o mais pobre, está em 10 bilhões e Ruanda apresenta maiores índices de desenvolvimento humano em comparação com Moçambique e Angola. Quais são os perigos? Quais são as vantagens? Por que esses países, Angola e Moçambique, têm tantas dívidas e por que correm risco de falência? Ponto. É perigoso, primeiro, porquê? Porque se nós olharmos para os gráficos, não é? As dívidas dos três países só aumentam. Quer dizer que Angola, Moçambique e Ruanda continuam a fazer dívidas. Vou tirar aqui Ruanda porque está muito bem colocado a nível de dívida externa, ok? Vou colocar somente aqui Angola e Moçambique. É mau primeiro porque as dívidas dos dois, se você olhar para o gráfico, as dívidas continuam a crescer, ou seja, 2022, 2021 é o pico da nossa dívida, estamos no pescoço, ok?
Nós sabemos que estamos mal porque o nosso dinheiro para poder pagar a dívida vem dos recursos naturais que estão sempre em escala, em flutuações. Se nos perguntar, né, como é que vamos pagar essa dívida, é vendendo petróleo, gás, madeira, porque a nível de diversificação da economia é um processo que eu não sei se já começou, vai demorar muito tempo para poder dar lucros, ok? Nesse momento, nós pagaremos essas dívidas com vendas de petróleo e de gás. Gás e petróleo que estão sempre em flutuações, porque o mercado externo está em flutuações. Guerra na Ucrânia, insustentabilidade, ameaça da Arábia Saudita e da Rússia poderem produzir muito petróleo e assim baixarem o preço. Então, há muitas questões que podem elevar ou baixar o preço do gás e do petróleo. Coloca Angola e Moçambique a afirmar que vou pagar a tua dívida no tempo X. O primeiro perigo é que o gráfico continua a aumentar. Apesar de não ser muito perigoso, porque os países quanto mais crescem, também mais fazem dívidas, ok? Esse crescimento da dívida, o gráfico né, está a subir, pode significar que, porque o país está a crescer, quanto mais cresce, mais precisa de dívida, de captar investimentos, por forma de dívidas. Como também pode ser que o país continue em déficit e continue também a pedir dinheiro para poder pagar, poder cumprir com os seus custos fixos. Então há aqui dois cenários. E faz dívida às vezes para poder pagar dívida, faz dívida e uma bola do caraças. Ponto. É mau nesse sentido. Quanto mais também o gráfico é elevado, mais é um sinal de que nós não estamos a pagar as dívidas. Ok? Quanto mais a linha é muito vertical, muito para cima, é sinal de que nós não estamos a pagar dívida, quando estamos a fazer dívida. Porque estaria a baixar, a subir, a baixar. Quando baixa ou quando permanece, quando baixa, pelo menos, estamos a pagar. Está a reduzir a dívida. Porque agora, só está a subir, quer dizer que os dois países, Angola e Moçambique, só estão a fazer dívida desde 2010. Desde 2010, porque 2008 houve crise, também quase ninguém tinha dinheiro para poder emprestar para Angola e para Moçambique. 2010, as economias começaram a recuperar e aí Angola e Moçambique aproveitaram e começaram a fazer dívida. Outro grande problema é que compromete o futuro da nação, o futuro destas crianças, porque de alguma forma essas dívidas temos que pagar. Ou pagaremos ou seremos perdoados, mas cada vez mais que fazemos dívidas comprometemos o futuro do país. O futuro do país são as pessoas do país que estão a nascer hoje, vão nascer amanhã. Ponto. Muito mal, porque esses países e essas instituições podem aplicar medidas muito difíceis para pagarmos as dívidas, caso amanhã as relações políticos e geopolíticos possam azedar, espumar. Okay? Porque também as dívidas mantêm-se, aumentam-se em função da nossa relação geopolítica. Quando as relações políticas azedam, também as questões ligadas à dívida piora. A forma de cobrança também já é outra, portanto não é nada bom. Ok? Ponto final. Vantagem seria se de facto todo esse dinheiro estivesse a ser reinvestido nas nossas economias. Pergunto aqui aos moçambicanos que estão aqui no canal. Como é que estão? Como é que está Moçambique? Está a ser reinvestida a dívida ou não está? Pergunta aqui aos angolanos que estão no canal. Como é que estão essas dívidas? Estão a ser reinvestidas ou não? Portanto, é o reinvestimento da dívida que vai fazer com que tenhamos vantagem em fazer dívidas, porque quanto mais ganhamos dinheiro, reinvestimos nos setores, por exemplo, da tecnologia ou da agricultura. Mas quando não há reinvestimento, as dívidas serão somente para gastarmos em setores que não são de interesse público. Ponto. Por que Angola e Moçambique fizeram tantas dívidas? Vou dizer que os países são como as famílias. As famílias fazem dívidas para comprar bens de consumo ou para investimento. A questão que se coloca é Angola e Moçambique fizeram dívidas para comprar bens de consumo, medicamento, pagar salário, importar comida ou para investimento. Eu sou uma família, eu faço dívida para poder comprar um carro, uma casa, uma viagem, um relógio. Eu sou uma família, sou um país que faço dívida para poder construir uma empresa, para poder mandar meu filho estudar no estrangeiro, para poder, Então, a questão que se coloca é, fizemos dívida para quê? Para consumo ou para investimento? Essa resposta que poderá definir, de facto, essa dívida de Angola e de Moçambique são boas ou más, mas em todo caso, sendo elas boas ou más, no nível em que estão, colocam, sem dúvida alguma, os dois países em risco de falência. Ou seja, de nos levar a gastar muitas reservas internacionais, líquidas, e se haver um desequilíbrio na economia, no mercado internacional, a nível dos preços do gás e da gasolina, ficamos sem receitas e com isso a economia quebra, porque sem receitas, sem reservas, querer buscar mais empréstimo e os nossos parceiros perceberem que nós não temos formas de pagar essa dívida, também não nos emprestam mais dinheiro,
sem dúvida alguma, o país entra à falência e, consequentemente, surge na sociedade manifestações, tumultos, primaveras e, consequentemente, golpes. Não será nada bom para os nossos países. Faz o like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Fecha a família, se faz favor.